Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho no Lar da tarde de hoje, promovido pela nossa Casa de Oração Prozedem. Vamos para a leitura inicial do livro Episódios Diários, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 36, Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. O espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de alguém que te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitui em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo. Sempre, porém, com serenidade. Essa belíssima lição, né, de Joana de Ângeles faz com que a gente pare para pensar nas nossas atitudes, né? Sermos serenos, tranquilos, isso passa para os outros, né? Esse estado da alma. Então, amigos, vamos agora para a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus de amor e de bondade infinita, ao nosso Pai, como nos ensinou Jesus no Pai Nosso. Pedindo ao Mestre Jesus que nesse momento fique conosco, porque tu, Mestre, nos disseste que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em vosso nome, que aqui também estarias presente, Senhor. E aqui estamos nós, Mestre amado, pedindo a vossa proteção, o vosso amparo, a vossa luz, que nos inspire para que possamos, Mestre Jesus, falarmos do vosso Evangelho. Fica conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre. A leitura do Evangelho de hoje é do Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46. Parábola do tesouro e da pérola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E, na sua alegria, vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Então, vamos reflexionar sobre essa passagem do Evangelho.
Em várias passagens do Evangelho, Jesus nos fala do reino dos céus, ou reino de Deus. Pesquisei o significado em vários livros espíritas, no Vinha de Luz, Fonte Viva, Boa Nova, Instruções Psicofônicas, e encontrei o seguinte: o reino dos céus é obra divina no coração dos homens. É o trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. O reino de Deus inclui todos os bens materiais e morais, capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for. No entanto, importa em merecê-lo por justiça e não apenas desejá-lo pela fé. No capítulo 3 do Boa Nova, tem um diálogo interessante entre Jesus e Anã, um sacerdote do Templo de Jerusalém. Anã aproximou-se de Jesus e dirigiu-se a ele com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Anã, com uma gargalhada de desprezo. Anã pergunta: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. E aí? O que devemos fazer para adentrarmos o reino dos céus? Os evangelhos nos ensinam que o reino dos céus se conquista com as boas obras. Sendo assim, esse reino está aberto aos pobres de espírito, aos mansos e humildes de coração, aos pacíficos e pacificadores, aos misericordiosos, enfim, a todos que fizerem a vontade de Deus. E como vamos saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está impressa na nossa consciência, através das leis divinas ou naturais. E a lei de justiça, amor e caridade engloba todas as leis morais. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o que se deve entender por lei natural? Resposta: a resposta dos Espíritos, né? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz quando dela se afasta. Então, isso aí vem confirmar, né, o que eu disse logo acima, que a lei de Deus está impressa na nossa consciência. E se nós pesquisarmos bem a nossa consciência, nós vamos entender e saber o que estamos fazendo de certo e de errado. Então, desse modo, meus amigos, o tão ambicionado reino de Deus está temporariamente fechado aos maus, aos endurecidos e aos que se voltam contra as leis divinas. Eu disse temporariamente, porque sabemos que através das encarnações sucessivas, todos teremos acesso a ele. O reino de Deus não é um lugar circunscrito, nem um lugar beatífico, onde o espírito encontrará o descanso eterno em meio a anjos e santos. Nada disso. Jesus jamais definiu o céu como um lugar de ociosidade, e o próprio Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu também. A conquista desse reino só depende de nós, nos esforçando para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Quando o ser humano descobrir que é através do amor que chegaremos a Deus,
plantando a boa semente, que frutificará 30, 70 ou 100 por um, como naquela parábola, né, da semente. Porque temos o terreno fértil para o plantio, que foi concedido através do nosso empenho na reforma interior. Estaremos, assim, no caminho reto, seguindo os passos de Jesus através do Evangelho. O Evangelho é o roteiro certo para atingirmos a perfeição. A implantação do reino de Deus na Terra só se fará quando desaparecer o egoísmo e a vaidade dos nossos corações, pois só assim sentiremos que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que faz o sol nascer para os bons e para os maus, e a chuva beneficiar os justos e injustos, exemplificando o bem, conscientes que a nossa felicidade só será completa quando não houver distinção entre nós. Pregar o reino de Deus é exemplificar e vivenciar o Evangelho, que para nós, espíritos imperfeitos, sentimos uma grande dificuldade. Sabemos, porém, que a escala evolutiva ela é longa e árdua para adquirirmos as virtudes que purificam nossas almas. Mas o que importa agora é que nos coloquemos a caminho, que subamos degrau a degrau. O que não vale, meus irmãos, é ficar parado, pois sabemos que o espírito ele não retrograda, mas ficar parado, andando em círculo, né? Nós só vamos repetir os mesmos erros, né? De encarnação em encarnação, repetindo aqueles erros. E assim não podemos avançar, né, no caminho. Nós temos uma bússola. E que bússola é essa? Jesus. Mas o leme está nas nossas mãos. Nós somos os condutores dos nossos destinos através do nosso livre-arbítrio. Desvios de rota, bancos de areia, icebergs, ventos e tempestades, vamos encontrar pelos caminhos. Mas temos que manter o braço forte, alicerçado na vontade que nos impulsiona para diante. Errar, arrepender-se, sofrer e reparar faz parte do processo de crescimento moral do ser humano. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 4, vejam só o que Kardec coloca. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como gostaríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens a tomarem como norma de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Seguindo esses ensinamentos de Kardec, é que a Terra alcançará a condição de mundo de regeneração, pois estaremos livres do egoísmo e do orgulho. E para a Terra ascender para mundo de regeneração, nós, os seus habitantes, é que precisamos melhorar. Então, através da nossa evolução, é que a Terra também vai evoluir. E essa evolução, ela é inexorável. E ela não vai esperar cada um de nós chegar nesse patamar. Aquele que conseguiu chegar, passa para o mundo de regeneração. Quem não conseguiu chegar, migra para outro mundo, de novo, de prova e expiação. No capítulo 8 do livro Boa Nova, tem uma conversa linda entre Jesus e seu discípulo Bartolomeu. E Humberto de Campos, ele conta que Bartolomeu era uma pessoa triste e o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. E Jesus diz a ele que a doutrina deles é a do Evangelho ou da Boa Nova. E pergunta a Bartolomeu
se ele já viu uma boa notícia não produzir alegria. E diz também que todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, se o Evangelho é boa nova, a boa notícia é sempre coisa que nos alegra, então é a Ele, né? É ao Evangelho do Cristo que devemos seguir. No dia seguinte, após ouvir a pregação do Mestre, e o Mestre dizia assim, Bartolomeu ouvindo a pregação do Mestre, o Mestre dizia assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. O humilde pescador compreendeu a lição e aderiu para sempre aos eternos júbilos do Evangelho. E Humberto de Campos, ele diz que esse discípulo foi um dos mais dedicados ao Cristo, desde os primeiros tempos da pregação do Mestre. Bartolomeu entendeu que o reino dos céus é o tesouro escondido, e o tesouro que a traça e a ferrugem não corrói, e os ladrões não o roubam, e que é adquirido através da aquisição das virtudes que são os bens imperecíveis. Segundo Caibar Schutel, o homem materializado como está, prefere sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os considera positivos. Os bens reais e imperecíveis, ele os julga abstratos, difícil de conseguir. E é mesmo, não é? Mas nós vamos lá atrás, palmo a palmo, passo a passo. A parábola do tesouro escondido é significativa, minha gente, e digna de meditação. O ser humano físico morre e fica sem seus bens. O ser espiritual permanece para a vida eterna. E o tesouro do céu que ele adquiriu é de sua posse permanente. Realmente, para alcançar o reino dos céus, é necessário viver muitas existências, aprimorando os nossos espíritos e diminuindo a distância que nos separa de Deus, que, sendo Pai de justiça e de amor, ama todas as suas criaturas com o mesmo desvelo e a mesma dedicação. Então, nós nunca estaremos sós. Temos sempre Deus conosco. Jesus que não deixará nenhuma das suas ovelhas se perderem. Então, vamos agradecer. Agradecer ao Pai, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade que nos dá de nos melhorarmos sempre. Quero agradecer a vocês a presença. Obrigada pela companhia. E vamos para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, é com muita alegria, Mestre amado, que fizemos essa reflexão do vosso Evangelho, esse Evangelho de luz e de amor, e que nos traz uma grande consolação através da doutrina espírita. Que os benfeitores da nossa casa de oração, que os nossos guias espirituais, os nossos guias protetores, os espíritos amigos, sempre se acerquem de nós para nos ajudar a progredirmos, a conquistarmos as virtudes necessárias para chegarmos ao reino de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e para o todo sempre. Que assim seja. Obrigada, gente, pela companhia.